pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração, amém? Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo. Hoje nessa videoaula nós estaremos estudando o capítulo de número 3 do Evangelho de Cristo Jesus escrito por Mateus. Antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito, eu quero aqui fazer um convite para você que está aqui comigo, que ainda não é um inscrito aqui do canal. Quero te convidar a fazer aqui a sua inscrição no canal do Peregrino e também seguir o Peregrino nessas demais mídias sociais. Temos aí uma página no Facebook, um perfil no Instagram, um canal no Telegram, onde diariamente eu posto ali uma reflexão, um vídeo, uma mensagem bíblica para alimentar o dia com uma palavra, com uma reflexão a respeito da Bíblia. E também, lógico, aqui no canal do YouTube, né? Não se esqueça aqui no canal do YouTube de ativar esse sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo aqui no canal. Caso você perca aqui essas informações, basta você acessar a descrição desse vídeo, porque você vai ver ali todas as informações. Amém? Bom, neste capítulo 3, nós vamos aqui ver praticamente dois assuntos. Se nós pudéssemos, então, dividir o nosso capítulo em um esboço, nós diríamos aí que nós vamos ver, então, do verso 1 até o verso 12, a pregação de João Batista, e do verso 13 até o final, no verso 17, o batismo do Senhor Jesus. Amém? Antes, então, de começarmos, vamos fazer aqui uma oração. Feche os seus olhos e me acompanhe. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos, Senhor, a Tua companhia, que o Espírito Santo possa nos acompanhar neste momento, abrindo a nossa mente, o nosso coração, nosso entendimento, nos dando, ó Pai, sabedoria, entendimento, discernimento e mais do que conhecimento, que nós possamos compreender aquilo que Tu quer falar ao nosso coração, para que possamos colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém, queridos? Bom, enquanto você vai aí se preparando, pegando aí a sua Bíblia, eu quero dizer para você o seguinte: nós terminamos o capítulo 2 mais ou menos no ano 4 antes de Cristo. E agora nós vamos começar o capítulo 3 lá pelo ano 25 depois de Cristo. Então existe um intervalo de tempo muito grande. E eu já havia comentado, né, que os evangelistas, eles nem sempre relatam os mesmos temas simultaneamente. Cada um ali teve a sua forma de escrever a vida, a biografia de Jesus. E nesse intervalo de tempo que nós temos aí cobrindo do capítulo 2 ao 3, o único evangelista que registra alguma coisa sobre a infância, a adolescência e a juventude de Jesus é Lucas. E aí, se você for até o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, você vai ver que lá no capítulo 2, no verso 40, ele vai relatar em apenas um versículo como que foi a infância de Jesus, de forma muito resumida. E do verso 41 ao 51, ele vai trazer a narrativa de um evento onde a família de Jesus, indo cumprir um protocolo da lei de ir até as festas judaicas em Jerusalém, vai numa oportunidade e esquece Jesus lá no templo. E quando eles se dão por conta que eles voltam, Jesus está lá conversando com os mestres da lei. Então Lucas narra isso daí e depois ele narra a juventude de Jesus também de novo em apenas um versículo, que é o versículo 51, onde ele vai falar ali 18 anos praticamente da vida de Jesus em um versículo. Tá? Então, são poucos registros que a Bíblia nos traz a respeito da infância, da adolescência e da juventude de Jesus. Mas como eu tenho comentado aqui, a Bíblia ela é um manual, né, de Deus para a redenção da humanidade. Portanto, Deus entendeu que essa parte da história de Jesus era apenas para que a gente aqui pudesse ter uma ideia de que Jesus ia crescendo, não só em estatura, em graça, em obediência aos seus pais e dentro daquilo que era normal a um ser humano. Um Cristo, né, 100% homem, 100% Deus, era natural que ele tivesse uma vida aprendendo ali as profissões com o pai, respeitando a mãe, e o mais importante que a Bíblia vai nos trazer é sim o ministério de Cristo Jesus, que é o que nós vamos falar daqui para frente. Amém? Bom, e aí nós então, tendo essa explicação, voltando aqui ao capítulo 3, nesse intervalo de tempo, nós vamos então para o primeiro tema do nosso capítulo, que é a pregação de João Batista. E aí eu quero convidar você então a abrir comigo a sua Bíblia. Eu vou estar trazendo o texto aqui da NVI, vou estar lendo para você. E se você quiser, acompanhe na sua Bíblia, não tem problema nenhum, a gente vai se entendendo por aqui, tá bom? E diz ali o texto bíblico, Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 12.
Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ele e aonde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Uau! Amém, né, queridos? Bom, vamos conversar então um pouco sobre este texto bíblico aqui. O fato é que após 400 anos daquele período interbíblico ou intertestamentário, onde nós não tivemos nenhum profeta inspirado por Deus para trazer uma mensagem ao povo de Israel, aparece aqui João Batista, um arauto, aquele que proclama, a chegada do Rei Jesus. Todos os 4 evangelistas, queridos, vão narrar o ministério de João Batista e dizer que ele foi aquele que veio para preparar o caminho do Senhor Jesus. E como eu comentei anteriormente aqui, quase 30 anos se passaram após o evento do capítulo 2 e este que nós acabamos de ler aqui no capítulo 3. E nós vemos que João Batista começa então pregando no deserto da Judéia. Querido, João Batista, ele era filho de Isabel com Zacarias, um sacerdote. Você vai conseguir encontrar mais informações a respeito de João Batista também lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 5 ao 20, depois do 38 ao 80. E ele era apenas 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus. A sua vida, queridos, ela foi relativamente curta. Você vai ver que, ao longo da história ali, quando você chegar no capítulo que nós estivemos lá, que fala sobre a morte de João Batista, você vai ver que ele foi martirizado. Mas ele teve uma vida muito frutífera, uma vida rica em ensino, uma vida regada em educação e cheia de acontecimentos muito importantes. Ele conseguiu, inclusive, atrair para ele uma grande multidão, e não só uma multidão, ele chegou a ter até discípulos. Se você for a Mateus capítulo 9, verso 14, você vai ver isso lá muito bem. Esses discípulos que seguiam João Batista, eles seguiram enquanto João Batista estava vivo, mas depois que João Batista foi preso e morto, eles até continuaram existindo por um tempo, mas depois eles se dissiparam. Um fato interessante é que há uma profecia de Deus a respeito de João Batista e que ela pode ser encontrada no texto de Malaquias, no capítulo 3, no verso 1. E olha só o que diz ali o texto de Malaquias. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui Malaquias já estava anunciando que ele enviaria um mensageiro e que depois Cristo Jesus viria. Amém? E aí nós vamos ver que João Batista recebe esse nome, o nome dele era João, mas Batista por quê? O próprio Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 31, fala que ele era reconhecido como João Batista por ser o batizador. E aonde então que ele batizava? Vamos ver que coisa interessante. João começa o seu ministério no deserto da Judéia.
O deserto da Judéia era uma região árida, uma região estéril, ao longo ali da margem ocidental do Mar Morto, na região de uma cidade chamada de Betânia. Betânia significa a casa do pobre. E o deserto, queridos, ele tem uma representação simbólica muito importante. Ele está associado à promulgação da lei, lá de Êxodo, capítulo 19, verso 1, e também à redenção definitiva de Deus em favor de Israel. E não só de Israel, mas Israel, a sua igreja, todos aqueles que nele crê, através da vinda do Messias. E que isso também foi profetizado por Isaías. Amém? E aí, quando o texto do versículo 1 nos diz lá que naqueles dias, né, isso aconteceu, isso não tem que ser visto como uma questão de ordem cronológica, mas sim de ordem teológica. Por quê? Porque naqueles dias eram os dias propícios para que aquilo acontecesse. Não podemos nos esquecer que Paulo disse que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, era o tempo que Deus havia determinado para a vinda do Senhor Jesus. João pregava, e ele, por pregar, exercia um ministério profético. João foi considerado, inclusive, o maior profeta de todos os tempos. Nesse aspecto, inclusive, nós podemos confirmar aquilo que Jesus mesmo disse sobre João, em Mateus capítulo 11, do verso 9 ao verso 11. E dentre esses acontecimentos proféticos, vamos ver aqui alguns que João previu, né? Ele falou acerca do reino de Deus, ele disse que o reino de Deus estava próximo. Ele também viu se cumprir na sua vida e no seu ministério a profecia de Isaías, que falava sobre alguém que proclamava a vinda do Senhor no deserto. Ele sabia que após ele viria Cristo Jesus, com um batismo mais poderoso do que o dele. Ele também falou acerca da limpeza que Jesus faria na sua eira, separando os bons dos ruins e também definindo lugar para aqueles que eram bons e a condenação para aqueles que eram ruins. Quando Jesus vai na sua direção, João Batista também reconhece ele como Messias. Ele recebeu a revelação de Deus acerca do batismo de Jesus. Ele sabia, queridos, que a sua missão era a de pregar a vinda de Jesus. Ele era o precursor do Cristo, do Messias. E aí, ele então submete o seu espírito a isso, recebendo de Deus o reconhecimento pela grandeza do seu valor, como a gente pode ver até mesmo lá em João, no capítulo 3, no verso 30. Amém? Dentro das pregações de João Batista, nós podemos dizer também que ele traz aí nas suas pregações 30 doutrinas que ficam para nós aqui como fontes bíblicas. Eu vou trazer aqui para vocês, depois você pode aí fazer um print nessa tela para você ter as referências bíblicas. Mas João, quando pregou, ele falou acerca de arrependimento, ele falou da chegada do reino de Deus, ele também falou sobre profecia, o batismo nas águas, sobre restituição. Ele trouxe a respeito da bondade, do juízo vindouro, falou sobre a pregação contra o orgulho, a respeito de milagres, o céu e o inferno, o batismo no Espírito, a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o julgamento do pecado. João Batista também falou sobre a salvação, sobre o amor ao próximo, sobre a honestidade no trabalho, sobre justiça absoluta. Falou de Jesus como o Cordeiro de Deus. Falou de Jesus sobre aquele que batiza no Espírito. Ele também falou a respeito de Jesus como Filho de Deus. Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, a indignidade do homem. Também pregou a respeito de Jesus, o noivo, da grandeza de Jesus vindo dos céus, da rejeição que Jesus teria, de Jesus a verdade, de Jesus Cristo como o ungido, o Messias, e Jesus o herdeiro de Deus. Amém? Então tudo isso João trouxe nas suas pregações. E o seu ministério, queridos, ele envolveu todo o povo. Ele pregava para ricos, para pobres, enfim, para pessoas de todas as classes. E a gente vê que lá no verso 2 ele usa, uma expressão forte, dizendo: está próximo o reino de Deus, a fim aí de confrontar as pessoas com uma decisão inevitável que elas tinham que tomar. Isso implica, inclusive, na questão da urgência da mensagem que ele trazia, uma mensagem
de arrependimento. Quando nós olharmos, inclusive, na próxima videoaula, para o capítulo 4 de Mateus, no verso 17, nós vamos ver que Jesus trouxe a mesma mensagem. Esse, então, aqui era mais um, digamos assim, chamado profético da vida de João, para que as pessoas se voltassem para Deus arrependidas de seus pecados. A amplitude, queridos, do reino de Deus, ela permeia todo o domínio dos céus, os seus valores sobre a terra, o sistema econômico, político, social, religioso mundial. E o povo judeu da época, né, esperava um reino que viesse apenas para resgatá-lo das mãos dos romanos. E conseguiram entender essa dimensão do reino de Deus quando Jesus vem à terra. E é interessante que quando nós formos ao capítulo 13 de Mateus, que nós chegaremos lá, nós vamos ver que Jesus fala muito a respeito do caráter do reino de Deus. Ele fala isso através daquela série de parábolas que nós temos lá no capítulo 13. E Mateus então cita no verso 3, né, a questão do profeta Isaías. Ele traz a profecia de Isaías, e Isaías, inclusive, ele é citado 21 vezes aqui no Novo Testamento, e sendo essa aqui a primeira delas, né? E aí ele vai trazer esse texto de Isaías, que é uma profecia que Isaías fez, que está lá no capítulo 40, no verso 3. Essa é, inclusive, a sexta profecia do Antigo Testamento que Mateus vai citar. E olha o que diz o texto bíblico lá de Isaías 40, verso 3. Uma voz que clama, né? No deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Esse era o texto. A profecia de Isaías, ela compara então João Batista a um arauto, aquele cara que vai trazer, né, uma mensagem mandando consertar a estrada, preparando para a chegada do Senhor Jesus. Amém, queridos? Bom, e aí no verso 4, Mateus vai trazer a fala a respeito das roupas e dos alimentos de João Batista. E a forma de vestir, né, de João Batista e a sua dieta alimentar era, de certa forma, uma maneira de protestar. Uma maneira de protestar contra quem? Contra o sistema religioso dos sacerdotes daquela época. Existe uma outra compreensão a respeito desse tema, que é que João Batista escolheu viver assim, inspirado pela forma de viver dos antigos profetas. Quando a gente olha para 2 Reis, capítulo 1, verso 8, nós podemos ver que as vestes rústicas, elas eram uma marca dos antigos profetas. A descrição dos trajes de João Batista associa ele, ou busca associar ele muito a Elias em particular. E é interessante que João Batista escolheu isso como forma de viver, porque ele era de origem sacerdotal, ele poderia estar com roupas muito mais sofisticadas, mas ele optou por esse traje simples. E os cintos, né, que ele usava, por exemplo, eram cintos de couro. Eram somente pessoas pobres que usavam isso. Os ricos, eles usavam cinto de seda, de linho, com decoração em ouro, prata ou até mesmo em pedras preciosas. E com relação à sua alimentação, nós vimos lá que ele comia gafanhotos e mel silvestres. Queridos, isso está alinhado à lei da dieta bíblica lá de Levítico. Inclusive, se você for a Levítico 11, verso 22, você vai ver que o gafanhoto é um animal permitido para ser comido. Só que somente as pessoas pobres comiam isso, né? Eles faziam o gafanhoto na manteiga e depois com mel, né? E ali, para dar um acabamento final, eles colocavam um pouco de temperos secos, tá? Então isso tem muito a ver aí com a personalidade, com a mensagem que João Batista queria trazer. A respeito do seu ministério, né? Nós vamos aí falar um pouco agora o que está no verso 5. O ministério de João Batista tornou-se, queridos, tão popular que nós vimos aí que vinham pessoas de Jerusalém, da Judéia, do interior dali, da questão do Rio Jordão, do Vale do Jordão. E aquelas pessoas todas que confessavam seus pecados, elas eram batizadas por João Batista. E era um batismo, né, da origem da raiz aí, baptizo, ou então bapto, que significa, queridos, o mesmo que mergulhar. Ok? E quando nós olhamos para a questão do batismo, lá em Mateus, capítulo 20, versos 22 e 23, nós vemos que batizar é uma decisão de subjugar a minha vida a seguir os passos de Cristo. Portanto, passar por processos difíceis
como Cristo Jesus passou, subjugando, né, a minha vida, inclusive, a Cristo, através até mesmo, se necessário for, de alguns sofrimentos. E é ter os nossos pecados sepultados por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, conforme nós vemos lá na carta aos Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 7, e também Colossenses 2, 2. Com relação ao batismo, eu quero aqui trazer para você uma compreensão a respeito disso de forma muito sucinta, porque o João Batista batizava o batismo das águas para arrependimento. Mas assim, só para que você possa compreender, hoje quem segue a Cristo, ele tem em mente aí 3 batismos por qual ele pode passar, sendo que um deles é fundamental para a salvação. É o primeiro, a gente chama de um batismo espiritual, que é o batismo em Cristo ou no corpo de Cristo. É esse, né, que a gente chama de batismo, que é através do seu arrependimento de pecados, onde ali você reconhece ser um pecador e aceita Cristo Jesus como seu suficiente Salvador, como Senhor da sua vida, suficiente Salvador. E esse é o batismo, vamos assim dizer, é o único batismo que vai te conectar ao corpo de Cristo. Esse é o nascer de novo que Jesus disse a Nicodemos em João 3,3. E esse batismo, queridos, ele é muito importante porque ele é o que vai teoricamente, é o que acontece em nós, 4 pontos da salvação. É onde nós temos aí a justificação diante de Deus, a regeneração, a adoção e a santificação inicial começa a trabalhar na nossa vida. Portanto, esse batismo é fundamental, sem ele você não será salvo. E você é alcançado pela graça de Deus e mediante a fé em Cristo Jesus, aceitando ele como Senhor e Salvador da sua vida, você é batizado e recebe a presença do Espírito Santo em você. A partir daí já começa a habitar o Espírito Santo trabalhando na sua vida, dando a você um processo inicial de santificação e trabalhando ao longo da sua jornada, nesse processo até você chegar o dia que você vai embora. Tá? Mas aí existe o batismo nas águas. E o que é o batismo nas águas? É hoje, a compreensão, né, é que é a confissão pública da nossa fé em Cristo Jesus. Ele é uma ordenança que Cristo Jesus nos deixou. Se você for lá em Mateus 28, 19, você vai ver que é uma ordenança. No entanto, se você não tiver tempo hábil de se batizar nas águas, mas você aceitou Jesus, você passou pelo batismo espiritual, onde você é inserido no corpo de Cristo, mas não deu tempo de se batizar nas águas, isso não quer dizer que você não vai ser salvo. Basta olharmos, por exemplo, para o ladrão da cruz. Né? Então ele não teve tempo de se batizar. Então Deus sabe quando você tem tempo e quando você não tem. Então se você tem o tempo, aceitou Jesus, tem que cumprir essa ordenança, que é o segundo batismo, que é o batismo nas águas. Ali você vai confessar publicamente aquilo que aconteceu interiormente dentro de você. Amém, queridos? E aí nós temos um terceiro batismo, que é chamado de batismo do Espírito Santo. Então eu disse que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo começa a morar em você, mas existe aí o batismo do Espírito Santo, que é onde você vai sofrer um processo onde vai ser cheio do Espírito Santo e você vai receber o poder para o exercício do serviço. E esse batismo ele pode acontecer antes das águas, né, antes de você ser batizado nas águas, ou depois. Nós temos exemplos dos 2 casos. Em Atos capítulo 10, do verso 4 ao 48, foi antes, e Atos 1, 4, 8, 2, 1, 11, 8, 12, 21 e 19, 1, 7 foi depois. Então, ele é indiferente. O batismo do Espírito Santo ele pode acontecer na sua vida antes mesmo do batismo nas águas, ok? Reconhecer os seus pecados, arrepender-se e ser batizado, como João Batista fazia, representava naquela época que a pessoa estava se abrindo para o ministério que viria a seguir, que era o ministério do Senhor Jesus. Amém? E aí nós temos que no verso 7, queridos, João, então, percebeu que ali haviam muitos fariseus e muitos saduceus que estavam indo para ouvir a sua pregação. Então ele vai entrar ali rasgando duro, uma palavra muito forte, direcionada para esses caras, tá? Nós vamos falar aqui um pouquinho, nós já falamos um pouco sobre eles nos vídeos anteriores, mas vamos comentar aqui, de repente você está chegando agora, está entrando direto nessa videoaula, você vai entender então um pouco sobre os fariseus. Os fariseus, eles eram um tipo de seita de judeus, e sem dúvida, né,
um dos mais influentes no judaísmo, tá? Eles eram extremamente influentes nos tempos de Jesus. E eles eram extremamente apegados, queridos, à ortodoxia das doutrinas do judaísmo e se julgavam, né? Serem os caras zelosos que zelavam pela lei, eram justos aos seus próprios olhos. E por isso eles procuravam seguir estritamente as suas interpretações da lei, né? Anulando aí a verdadeira palavra de Deus. E esses caras, eles foram inimigos ferrenhos do Senhor Jesus. Jesus vai bater muito de frente com eles ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério. E nós temos os saduceus. Os saduceus, né, a qual João Batista também se direcionou a eles eram uma outra tipo de seita dos judeus, era uma vertente um pouco mais radical e racional. Eles pertenciam a uma elite econômica, geralmente as famílias sacerdotais, e eram pessoas que negavam, dentro do seu entendimento, da sua compreensão, as coisas sobrenaturais. Então eles negavam a existência de anjos, demônios, a ressurreição. E eles também não se batiam muito com os fariseus, eles se opunham muito às tradições e aos ensinos, às interpretações que os fariseus tinham. Tá? Bom, eles tinham uma outra característica, eles tinham um bom envolvimento político, eles colaboravam abertamente com os governantes romanos, tá? Só que em certos momentos, por conveniência, eles chegaram a se unir aos fariseus. Por conveniência, por quê? Para se unir aos fariseus para lutar, para perseguir o próprio Senhor Jesus. E aí na sua pregação, João Batista chama esses caras de raça de víboras. Uau, né? Víboras, queridos, são cobras, né? Não só que não são cobras comuns, são cobras reconhecidamente mais venenosas. Naquela região, as cobras víboras, elas são cobras pequenas, de mais ou menos 10 centímetros, não muito gordinhas, um pouco diferente das características das cobras que nós temos aqui no Brasil, mas são cobras extremamente perigosas. As víboras, no qual João Batista se referiu, elas tinham o hábito de se esconder embaixo de pedras, ou então elas ficavam escondidas nas areias do deserto, ou então dentro das rachaduras dos muros. E realmente eram cobras reconhecidamente agressivas e muito perigosas. E aqui João Batista traz essa palavra forte para eles, fazendo tipo uma metáfora para aqueles caras, dizendo, vocês são tipo cobra, que estão fugindo daquilo que está por vir, da justiça e do juízo que está por vir de Deus sobre a vida de vocês. Amém? E aí, queridos, ele fala, vocês então querem realmente se converter? Tragam uma prova de um genuíno arrependimento. E ele falava, é requerido que vocês façam isso, porque o que vocês fazem no dia a dia é viver religiosamente. Agora vocês têm que se mostrar que se arrependeram. E o arrependimento, queridos, implica praticamente numa reorientação completa da nossa vida, retirando o orgulho, o pecado e seguindo uma vida humilde e obediente à palavra de Deus. Então ele falava, tragam frutos dignos de arrependimento. E aí quando você olha para a questão do verdadeiro arrependimento, nós temos aí algumas orientações para se reconhecer quando a pessoa realmente, verdadeiramente se arrependeu. Ele sente um profundo pesar pelos seus pecados diante de Deus. Ele também confessa os seus pecados de maneira sincera. Tá? Ele também não só confessa, mas ele abandona os seus caminhos pecaminosos. Acontece na vida dessa pessoa aquilo que nós chamamos de metanoia, ou seja, uma conversão. Ele estava seguindo uma direção, de repente se arrependeu, começa a seguir outra, tá certo? Existe uma ruptura com o pecado conhecido. Então ele não tem mais atração por aquilo, não tem desejo de pecar e sente vergonha. E na verdade não quer pecar mais. Então, frutos dignos de arrependimento resultam nessas mudanças que nós falamos agora. E essa advertência, queridos, de João Batista, ela tinha por objetivo quebrar aquela falsa ideia que os judeus tinham, que bastava eles serem da descendência de Abraão, que eles já tinham lugar cativo no reino dos céus. E não era assim. Aí João Batista fala para eles, olha, não é desse jeito. Se Deus quiser, ele transforma essas pedras em filhos de Abraão. E aí ele fala que o batismo que ele pregava era, na verdade, uma confissão pública de arrependimento dos pecados. Só que o batismo dele não concedia perdão. Por quê? Porque ele não acabava com a imundícia da carne. Somente a fé que nós temos no sangue de Cristo é que traz a remissão dos pecados. E é interessante, queridos, que eu estava refletindo sobre esse texto, eu me lembrei de Levíticos capítulo 14, onde lá nós vemos que Deus traz
as orientações da lei para a cerimônia de purificação das pessoas que tinham um problema de doença de pele. E naquele ritual de purificação havia sim o banho nas águas para se lavar, mas a pessoa também era obrigada a oferecer um sacrifício de um animal. Por quê? Somente o sacrifício de animal é que pode trazer a expiação, a ocultação dos pecados do pecador. E é interessante que a gente olha hoje, né, para essa situação análoga ao batismo e a Cristo Jesus. Nós vamos ver que Cristo foi o sacrifício pelos nossos pecados. E no batismo é simplesmente a purificação final, onde a gente vai ali ostentar, vamos assim dizer, publicamente, né, nas águas, aquilo que Deus fez já no meu coração. Amém? E no verso 11, né, nós vimos aí que existe uma analogia, quando ele fala da questão da situação da vinda do Senhor, que vai trazer ali um batismo do Espírito Santo e de fogo. Essa analogia, queridos, dá para entender o seguinte, né? O batismo das águas de João colocava o indivíduo dentro da água. E quando o cara aceitou a Jesus, Jesus então colocava o Espírito Santo dentro da pessoa, ligando a pessoa inteiramente ao Senhor Jesus. E com relação ao fogo, né? O que é o fogo? O fogo é algo que purifica, mas também destrói. Então ele tem um efeito duplo, né? Ou seja, para aqueles que acreditam, aceitam, creem no Senhor Jesus, o fogo do Senhor é um fogo purificador. Mas para aqueles que rejeitam ao Senhor Jesus, o fogo desse batismo do Senhor Jesus será um fogo destruidor, um fogo que nunca mais se apagará. Amém? E no verso 12, a fala final de João Batista nesse texto, ela reforça o cumprimento das profecias de Malaquias, lá do capítulo 3, do verso 1 ao 6, e também Malaquias 4, 1. Amém, queridos? Bom, avançando então agora para a próxima parte aqui do nosso texto, nós vamos ver o batismo do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver aqui o texto, eu vou ler novamente para você na NVI, você pode me acompanhar aí na sua versão bíblica. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém, queridos? Lindo, né? Maravilha. Olha só. Queridos, Jesus então, ele sai lá de Nazaré, na região da Galiléia, e vai até a Judéia para ser batizado. Neste mapa você tem aí uma ilustração, você vê na parte superior do mapa, meio no centro do mapa, Nazaré, e uma listinha cinza descendo até lá embaixo, perto do início do Mar Morto ali, aonde tem ali uma cidade, se não me engano é Bet Arabá, que é a cidade, na verdade, de Betânia, e ali é onde João Batista batizava. Então Jesus vai ali para ser batizado, tá bom? Hoje em dia eles têm um outro ponto que turisticamente eles dizem que Jesus se batizou ali, mas não é verdade, né? Até os próprios judeus falam que aquilo não é o correto, de acordo com a Bíblia não é o correto. Jesus se batizou neste ponto que está sendo trazido neste mapa aí. E aí, queridos, João, né, ao ver Jesus, tenta impedi-lo, né? Peraí, eu sou indigno de fazer isso, né? Ele reconhece com essa fala ser inferior que o Messias. E a pergunta no verso 14 que João faz, ela surge, né, de uma aparente incongruência, por ele ser um ser inferior batizando um ser superior. Inclusive muitas pessoas questionam, ora, se o batismo de João era um batismo de arrependimento de pecados, por que então que Jesus, que nunca pecou, teve que se batizar? Bom, a resposta para essa pergunta e a resposta inclusive para o questionamento de João Batista foi dado por Jesus. E ele disse, né, deixe por enquanto, porque assim convém cumprir com toda a justiça. Queridos, isso nos mostra que ambos, ali João Batista e o Senhor Jesus, haviam sido enviados por Deus, a cada um com um propósito, e que eles tinham que cumprir esse propósito com obediência. A justiça aqui significa que tudo ali deveria ser feito como Deus havia determinado. E essa atitude de Jesus, ela confirma tanto o padrão de justiça de Deus,
quanto à sua própria, vamos dizer, vontade de atingir esse padrão na sua vida, né? E também ele aprova a mensagem de arrependimento e confissão de pecados de João Batista. O processo, queridos, para nós, né, o processo de conversão, ele se inicia com o reconhecimento da minha condição pecaminosa, pelo meu arrependimento dos meus atos, né, reconhecendo aí que eu tenho absoluta necessidade da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. E hoje, inclusive, nós temos, né, várias práticas aí em diferentes denominações para a questão do batismo. Nós temos aí praticamente 3 tipos de batismo que são comumente praticados. Nós temos aí o batismo de afusão, nós temos o batismo de aspersão e o batismo de imersão. Queridos, isso é uma discussão, né? Dentro da teologia nós entendemos esse ponto como uma discussão secundária, portanto aí cabe ponderações e, na verdade, isso não é fundamental para a salvação. Nós já falamos sobre isso. O mais importante para a salvação é aquele primeiro batismo espiritual, onde você aceita Jesus e confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida. O batismo nas águas, ele é uma confissão pública, é você dizer publicamente aquilo que Deus fez no seu coração. Então, se você vai ser batizado nas águas, se você vai receber um pouquinho de gotinha de água, ou se você vai ser batizado na testa, na cabeça, gente, isso é só mera formalidade. É claro que a Bíblia é muito específica quando ela diz qual foi o tipo de batismo que Jesus teve. Ok? A gente aqui com esse texto nós não temos dúvida em relação a isso, fica muito claro para nós aqui. Olha para o texto que diz o seguinte: Jesus logo saiu da água. É simples de você compreender, né, que esse logo saiu da água significa dizer que eles estavam dentro da água. Então, se estavam dentro da água, o batismo a qual Jesus foi submetido por João Batista era o batismo de imersão. Outra situação que nós temos aí nesse finalzinho de texto, que é muito forte para nós, é a manifestação da Trindade. Nós temos aí, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo pousando sobre ele na forma de uma pomba. E o Deus Pai, né, se manifestando numa clara, como nós chamamos na teologia, de teofania, a manifestação de Deus falando em voz audível. Queridos, o Espírito Santo, ele se fez presente para ungir Jesus para o seu sacerdócio. A pomba, ela simboliza a bondade, ela simboliza a inocência, ela simboliza a serenidade, tá? E esse momento que a pomba pousa no Senhor Jesus, ele também pode ser entendido como a coroação de um rei, quando um rei é ungido. O Espírito Santo, neste momento, ele capacita o Senhor Jesus para realizar a sua missão de salvar a humanidade e de derrotar Satanás na cruz. É este mesmo Espírito Santo, queridos, que esteve ali com o Senhor Jesus, que hoje está conosco. Amém? Uma pomba, né, foi oferecida em sacrifício no ato da apresentação de Jesus no templo. E o gentil, inocente e manso Cordeiro de Deus foi sacrificado pelo nosso pecado. A palavra de Deus ali, quando ele fala no verso 17, ele repete de certa forma aquilo que está no Salmo 2, verso 7, que é um salmo messiânico, né? E também em Isaías 42, verso 1, que traz uma canção do servo. Afirmam os dois ali que Jesus é o rei Messias e que deve realizar a missão do servo. Deus aqui chama Jesus de filho. Isso confirma aquilo que João havia sentido e dito acerca de Jesus, e manifesta a todos ali que estavam presentes o seu amor pelo Senhor Jesus e apresenta ele como Messias. E daqui para frente, então, Jesus estava preparado, queridos, para o início do seu ministério. Jesus estava pronto. É importante ressaltar para você que era necessário esperar esse tempo de 30 anos. Por quê? Porque entre os judeus, aos 30 anos é que um homem é considerado maduro. E somente a partir dessa idade é que ele pode ser considerado um mestre, um professor e ter discípulos, né, alunos, pessoas que o sigam, né? Se Jesus talvez tivesse começado seu ministério antes, provavelmente ele não teria sido respeitado e nem aceito por muitos jovens. Amém? Bom, e para finalizarmos aqui a nossa aula de hoje, eu quero trazer para vocês algumas aplicações práticas desse texto na nossa vida. O que nós podemos extrair isso para os nossos dias? Bom, nós podemos dizer aí que com João Batista nós aprendemos que devemos usar a nossa vida da melhor forma possível, vivendo o quê?
do propósito que Deus tem para nós. João Batista, como eu disse, ele teve uma vida intensa, rica, mas sempre centrada no propósito que Deus havia para a vida dele. Nós aprendemos também que o arrependimento ele é um pré-requisito para a nossa salvação. É o primeiro passo. Não adianta você querer aceitar Jesus sem se arrepender dos seus pecados. É necessário você reconhecer o seu estado pecaminoso. O Espírito Santo ele te mostra isso para que você reconheça o seu estado pecaminoso, a necessidade da graça de Cristo Jesus na sua vida, para que então você dê o próximo passo de dizer: Senhor, eu submeto a minha vida ao seu senhorio. Eu aceito o Senhor como Salvador, o único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Nós aprendemos também, queridos, que para encontrar paz e o perdão de Deus é necessário essa confissão de pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós alcançamos o perdão. E a Bíblia também nos fala que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós alcançamos a cura e a restauração. É claro que você não vai sair aí confessando o seu pecado para qualquer pessoa. É necessário que haja um vínculo, é necessário que haja confiança, para que também isso gere cura e não problemas na sua vida, tá bom? Bom, nós aprendemos ainda que não adianta você esconder o seu pecado atrás de uma tradição religiosa. Quando João Batista falou fortemente aos saduceus e aos fariseus, ele estava se referindo exatamente a isso, amém? O batismo, queridos, ele é uma ordenança do Senhor Jesus. O batismo aqui que eu falo nas águas, Ele deixou isso lá em Mateus 28, 19. E ele fez questão de cumprir. Não é nada que Jesus exija que nós façamos que ele não tenha feito. Por isso até que também ele se batizou. Portanto, se você aceitou o Senhor Jesus e ainda não se batizou, procure o pastor da sua igreja, procure o líder da sua igreja para que você se batize. É importante você cumprir este protocolo, esta ordenança do Senhor Jesus. Através do texto, nós também conseguimos entender qual foi o tipo de batismo que o Senhor Jesus cumpriu, que era o batismo por imersão. Amém? Bom, o batismo, queridos, é coisa séria. Não tenha dúvida que se Jesus foi batizado, nós devemos respeitar essa ordenança do batismo e para cumprir exatamente aquilo que ele nos deixou. Amém? E por fim, a cada passo que nós estamos dando aqui no nosso estudo bíblico, a cada capítulo que a gente vai avançando, nós vamos vendo que Jesus, ele não encarnou e sofreu por causa de coisas. Não foi por isso. Mas tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele fez, foi por nós, foi por pessoas. Amém? Foram por almas, cujo desejo dele é salvar a todos. Que Deus abençoe o seu dia poderosamente. Obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. Na próxima videoaula nós falaremos a respeito do capítulo 4. Muito interessante também. Você não pode ficar de fora. Fique com Deus e até a próxima aula.